Mãe, quem é essa mulher nas fotos? Minha filha Isabela segurava uma pilha de fotografias amareladas que encontrou no porão, e seus olhos médicos, treinados para diagnosticar, me examinavam com uma curiosidade que me gelou o sangue. Nas imagens, eu aparecia coberta de argila, segurando troféus de arte, cercada por esculturas que ela jamais havia visto. Era eu aos 32 anos, radiante em ateliês e vernissagens, uma vida que ela desconhecia completamente. O que Isabela não sabia é que por 20 anos eu fingi ser uma mulher de negócios nata, quando na verdade odiava cada segundo do meu trabalho corporativo. Ela cresceu me vendo como alguém que teve sorte na carreira, sem imaginar que abandonei uma promissora carreira artística e uma residência em Paris para garantir que ela pudesse estudar medicina. Naquele momento, vendo o choque em seus olhos, soube que não poderia mais mentir. Em 30 segundos, toda a minha farsa de 2 décadas desabaria. Você já se perguntou quantas vezes uma mãe mente para o próprio filho? Eu menti todos os dias durante 20 anos e minha filha nunca desconfiou de nada. Meu nome é Helena Santos, tenho 52 anos e para o mundo inteiro, incluindo minha filha Isabela, sou uma executiva de sucesso que nasceu para os negócios. Moro em um apartamento elegante em Moema, dirijo um carro importado, uso roupas de grife e trabalho como diretora de marketing em uma multinacional. Para quem me vê, sou o exemplo perfeito da mulher que conseguiu vencer na vida. Mas existe uma verdade que nunca contei. Cada dia da minha vida profissional foi uma tortura silenciosa. Ontem, enquanto eu estava no escritório fingindo entusiasmo por uma campanha publicitária que detestava, Isabela ligou animada para contar que havia decidido se casar. Minha filha, médica de 28 anos, falava sobre a cerimônia dos sonhos que queria realizar, e suas palavras me cortavam como facadas. Mãe, você sempre teve dinheiro sobrando, né? Pode me ajudar com parte do casamento? Sorri no telefone e disse que claro, que ficaria honrada em ajudar. Desliguei com o coração disparado, olhei para o computador cheio de planilhas de vendas e senti aquela náusea familiar subindo pela garganta. Isabela nunca soube que cada real que gastei com sua educação veio do sepultamento dos meus sonhos. Ela não fazia ideia de que eu finjo ser feliz há 2 décadas. Mas ela estava prestes a descobrir que sua mãe bem-sucedida guardava segredos devastadores no porão de casa. E quando descobrisse, nada mais seria como antes. Preciso voltar no tempo para você entender como cheguei até aqui. Era 2004. Eu tinha 32 anos e era uma escultora promissora em São Paulo. Minhas mãos conheciam cada textura da argila, cada movimento necessário para transformar barro em vida. Meu ateliê ficava na Vila Madalena, um espaço pequeno, mas cheio de luz, onde eu passava horas perdida criando peças que falavam sobre a condição feminina. Naquela época, Isabela tinha apenas 8 anos e acabava de passar pelo trauma do divórcio. Seu pai, Ricardo, havia decidido que a vida de família não era para ele e simplesmente desapareceu, literalmente. Mudou-se para o exterior e cortou todo o contato, deixando a gente sem nenhum apoio financeiro. Foi quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Helena, é a oportunidade da sua carreira, disse Patrícia, minha agente na época. A residência artística em Paris, 2 anos inteiros com bolsa integral e ateliê próprio. Você sabe o que isso significa? Eu sabia. Significava que finalmente poderia me dedicar completamente à arte, sem me preocupar com dinheiro. Significava exposições em galerias parisienses, contato com artistas internacionais, a chance de elevar minha carreira a um nível que jamais imaginei possível. Mas também significava deixar Isabela com os meus pais por 2 anos. Lembro-me de estar no meu ateliê naquela noite, olhando para minha filha dormindo no sofá. Ela havia insistido em ficar comigo enquanto eu trabalhava.
Suas bochechas ainda estavam inchadas de tanto chorar pela ausência do pai. Como eu poderia abandoná-la também? Mãe vai estar sempre aqui, meu amor. Eu havia prometido a ela algumas semanas antes, quando perguntou se eu também ia embora que nem o papai. Passei a madrugada inteira caminhando pelo ateliê, tocando minhas esculturas, sabendo que estava prestes a tomar a decisão mais difícil da minha vida. No dia seguinte, liguei para Patrícia e recusei a residência. Helena, você tá louca? Isso não aparece 2 vezes na vida. Eu sei, respondia, olhando para Isabela tomando o café da manhã. Mas tenho responsabilidades maiores. Foi aí que começou a minha transformação em mentirosa profissional. Precisava de dinheiro imediato e estável, não da incerteza financeira que a carreira artística oferecia. Usei meus contatos do meio cultural, curadores, donos de galeria, críticos de arte, para conseguir entrevistas em empresas de publicidade e marketing. Helena tem um olhar artístico único para campanhas visuais. Me recomendavam, sem saber que eu estava vendendo minha alma. Consegui o emprego na multinacional em 3 semanas. Lembro-me do primeiro dia de trabalho. Usava um terno que comprei parcelado. Cabelo preso num coque sério, unhas feitas. Uma fantasia completa de executiva. Quando eu entrei naquele escritório com o ar-condicionado gelado e paredes brancas e sem vida, senti como se eu estivesse entrando no meu próprio túmulo. Você vai amar trabalhar aqui, disse minha chefe na época. Temos os melhores benefícios da cidade. Sorri e agradeci, enquanto por dentro calculava quantas horas por dia ficaria longe das minhas esculturas. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela, traumatizada pela ausência do pai, começou a me idealizar como uma figura de sucesso e força. Ela me via saindo para o trabalho arrumada e elegante, chegando em casa com sacolas de compras, falando ao telefone sobre estratégias de mercado e metas de vendas com uma naturalidade que eu mesma não sabia que possuía. Minha mãe é muito inteligente, ela dizia para as amigas na escola. Ela manda em muita gente no trabalho. Cada elogio era uma facada. Cada demonstração de orgulho pela minha carreira de sucesso me fazia morrer um pouco por dentro. Mas eu sorria e comprava presentes caros para ela e fingia que estava vivendo o meu sonho. Aos poucos fui guardando minhas esculturas no porão. Primeiro foram as obras prontas, depois os projetos inacabados, por último os materiais de trabalho. Cada peça que descia para aquele espaço escuro levava um pedaço da minha alma junto. Isabela cresceu ouvindo frases como "a arte não dá dinheiro" e "artistas vivem de sonhos". Eu mesma dizia essas coisas, traindo tudo em que acreditava, apenas para manter a narrativa de que havia escolhido conscientemente a vida corporativa. "Por que você nunca tentou ser artista, mãe?" me perguntou aos 16 anos. "Porque sou realista, filha. Prefiro ter estabilidade a viver de incertezas." Enquanto falava, lembrava do peso da argila nas minhas mãos, do cheiro do ateliê, da sensação de criar algo único no mundo. Mas sorri e mudei de assunto. Durante todos esses anos fingi tão bem que às vezes eu mesma quase acreditava na mentira. Ia a reuniões corporativas sorrindo, apresentava campanhas publicitárias com entusiasmo fabricado, participava de happy hour falando sobre crescimento profissional e realização pessoal. Por dentro era uma mulher morta que caminhava. Isabela se formou em medicina no passado, e eu estava na formatura chorando de orgulho e de alívio. Finalmente havia cumprido a minha missão, garantir que minha filha tivesse todas as oportunidades que eu não tive. Ela nunca saberia o preço que eu paguei por isso. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Tudo começou a desmoronar 3 meses atrás, quando Isabela me ligou falando sobre o casamento. Ela havia conhecido Daniel na residência médica, um ortopedista de família rica que aparentemente via nela a esposa perfeita. "Mãe, você precisa conhecer a família dele. O pai tem uma clínica particular em Higienópolis. A mãe é decoradora de interiores famosa. Eles são muito sofisticados."
Senti um aperto no peito quando ela disse sofisticados, com aquele tom de admiração. Era como se minha filha precisasse me convencer de que havia escolhido bem, como se minha aprovação dependesse do status social do noivo. E o casamento? Perguntei, tentando soar casual. Ah, mãe, eu quero algo inesquecível, sabe o Copacabana Palace? Daniel disse que podemos fazer lá. 300 convidados, banda ao vivo, flores importadas. Cada detalhe que ela mencionava aumentava um nó no meu estômago. Calculei mentalmente. Mesmo com minha contribuição, ela precisaria de pelo menos R$200.000 para realizar aquele sonho. Isabela, você tem certeza de que precisa de tudo isso? Não seria melhor algo mais íntimo? Mãe! Sua voz ficou quase ofendida. Esse é o casamento dos meus sonhos. Eu trabalhei tanto para chegar até aqui. Mereço comemorar em grande estilo. E você sempre disse que dinheiro é para ser gasto com momentos especiais. Ela estava certa. Eu havia dito isso muitas vezes, sempre fingindo uma tranquilidade financeira que não possuía. Durante todos esses anos, mantive um padrão de vida que drenou minha conta bancária mês após mês apenas para sustentar a ilusão de que era uma mulher bem-sucedida. Depois daquela conversa, comecei a fazer as contas. Meu apartamento ainda tinha parcelas atrasadas, o carro estava financiado e minha reserva de emergência havia sido consumida para pagar a faculdade particular de medicina da Isabela. Eu vivia no limite, um castelo de cartas financeiro que poderia desabar a qualquer momento. Mas havia algo mais perturbador, as constantes comparações que Isabela fazia entre sua vida e a minha. Mãe, você teve tanta sorte na vida profissional, nunca precisou se preocupar com dinheiro como a gente vê por aí. Sorte. Essa palavra me perseguia. Isabela genuinamente acreditava que meu sucesso havia sido questão de sorte e talento natural para negócios. Ela não fazia ideia dos sacrifícios, das noites em claro, dos sonhos enterrados no porão. Uma semana depois da primeira conversa sobre o casamento, ela apareceu em casa com a futura sogra, Márcia, uma mulher elegante, coberta de joias, que avaliou meu apartamento com olhos críticos. Que decoração interessante, Helena. Você tem bom gosto para a arte. Obrigada, respondi, servindo café em xícaras de porcelana que custaram uma fortuna. Isabela nos contou que você é diretora de marketing. Que inspirador ver uma mulher que conseguiu equilibrar carreira e maternidade com tanto sucesso. Sorri e agradeci, enquanto por dentro me senti uma farsa completa. Se ela soubesse que eu chorava no banheiro do escritório pelo menos 2 vezes por semana. Depois que elas saíram, Isabela ficou para jantar. Durante a refeição, ela começou a falar sobre os preparativos do casamento com um entusiasmo que me partiu o coração. Sabe, mãe, às vezes eu penso como seria diferente se você tivesse sido uma daquelas mães artistas, sabe? Sempre duras, sempre incertas sobre dinheiro. Que sorte a minha que você sempre foi tão prática e bem-sucedida. Engoli o nó na garganta e sorri. É, filha, a vida é assim mesmo. Imagino como deve ser frustrante para uma mulher investir anos estudando arte e depois descobrir que não consegue se sustentar. Que desperdício de tempo e energia. Cada palavra era como um soco no estômago, mas mantive a expressão serena. Isabela não estava sendo cruel. Ela genuinamente não sabia que estava falando da vida que eu havia abandonado por ela. Naquela noite, depois que ela foi embora, desci ao porão pela primeira vez em meses. Acendi a luz e contemplei minhas esculturas cobertas de poeira. Havia peças que não via há anos, obras que um dia foram a minha razão de viver. Peguei uma pequena escultura de uma mulher grávida que fiz quando Isabela estava na minha barriga. Passei os dedos sobre a superfície lisa, lembrando da sensação de criar, de dar vida ao barro com as minhas próprias mãos. Foi aí que tive a ideia terrível. E se eu vendesse algumas peças? Discretamente, sem Isabela saber. Seria a única forma de conseguir o dinheiro para o casamento sem revelar minha situação financeira real. Fotografei algumas esculturas e entrei em contato com antigas galerias. A resposta me surpreendeu. Depois de 20 anos, as minhas obras eram consideradas raridades no mercado e os preços haviam subido muito além do que eu imaginava. Helena Santos, pensei que você havia parado de criar. Essas peças valem muito mais hoje do que quando você as fez. O mercado reconheceu seu talento. Irônico. Minha arte havia crescido em valor justamente quando eu não estava mais lá para aproveitá-la.
As próximas semanas foram um pesadelo de mentiras sobrepostas. Comecei a vender minhas esculturas em segredo, uma por uma, sempre inventando desculpas para Isabela sobre minha ausência quando ia entregar as peças. Preciso resolver umas coisas do trabalho, eu dizia, quando na verdade estava em galerias negociando a venda dos últimos vestígios da minha identidade real. Cada transação era uma pequena morte. Ver minhas obras, pedaços da minha alma transformados em argila, sendo empacotadas e levadas para longe, me deixava fisicamente doente. Mas o dinheiro estava entrando na conta, e Isabela poderia ter seu casamento dos sonhos. O problema é que ela começou a perceber mudanças em mim. Mãe, você tá bem? Parece meio distante ultimamente. Só cansada do trabalho, filha. Você sabe como é. Mas Isabela herdou meus olhos observadores. Durante uma visita, ela notou que eu havia trocado alguns quadros de lugar no apartamento. Por que mudou a decoração? Quis renovar um pouco o ambiente. Era mentira. Eu havia vendido 2 quadros valiosos e precisei reorganizar a parede para disfarçar os espaços vazios. As mentiras estavam ficando cada vez mais complexas. No trabalho, eu fingi interesse renovado pelos projetos para justificar as horas extras inventadas. Em casa, fingia que estava tudo normal, enquanto vendia secretamente meu patrimônio artístico. Uma tarde, Isabela apareceu sem avisar quando eu estava embalando uma escultura para venda. "O que é isso?" perguntou, apontando para a caixa de transporte. Meu coração disparou. "É um presente que comprei para uma colega de trabalho. Ela está se aposentando." Isabela examinou a caixa com curiosidade médica. "Que presente caro, mãe. Você sempre foi muito generosa." Generosa. Mais uma característica falsa que eu havia criado para manter a farsa. Na verdade, eu estava vendendo pedaços de mim mesma para financiar os sonhos da minha filha. Nessa época, Isabela começou a me incluir mais nas decisões do casamento, o que tornava tudo ainda mais torturador. "Mãe, você que tem olho para essas coisas de estética, o que acha desta decoração?" Ela mostrava fotos no celular, arranjos florais elaborados, centros de mesa ornamentados, altar decorado com tecidos caros. Era tudo bonito, mas sem alma. Arte comercial, feita para impressionar, não para emocionar. "Está lindo, filha." Eu mentia, lembrando das composições orgânicas e cheias de vida que eu costumava criar. "Sabia que você ia aprovar. A decoradora disse que você tem gosto sofisticado." Sofisticado. Mais uma palavra que me assombrava. Eu não era sofisticada. Era uma artista adormentada que fingia ser executiva há 20 anos. A situação ficou insustentável quando Isabela me pediu para acompanhá-la numa reunião com o cerimonialista. Sentamos em um escritório luxuoso em Jardins, enquanto uma mulher meticulosa nos apresentava um orçamento detalhado. "Para um evento deste nível, considerando o local, o número de convidados e os itens especiais solicitados, estamos falando de R$280 mil. Isabela não piscou. Olhou para mim com aquela confiança absoluta de quem sempre teve segurança financeira. "Mãe pode cobrir a maior parte, não é, mãe?" Sorri e confirmei, enquanto por dentro fazia cálculos desesperadores. Mesmo vendendo todas as minhas esculturas restantes, eu não conseguiria cobrir metade daquele valor sem me endividar perigosamente. Mas havia algo pior que o desespero financeiro. A forma como Isabela falava de dinheiro. É tão bom ter uma mãe que nunca me deixou preocupar com essas coisas, sabe? Que vida sem graça. Vida sem graça. Era assim que ela via a realidade da maioria das pessoas. E, por extensão, era assim que veria a minha vida real se soubesse a verdade. Saímos da reunião e fomos almoçar num restaurante caro em Moema. Isabela estava radiante, falando dos detalhes do casamento enquanto eu calculava mentalmente quantas esculturas ainda precisaria vender. "Mãe, posso te fazer uma pergunta meio boba?" "Claro, filha." "Você nunca quis ser artista? Tipo, quando era jovem?" Meu coração parou. Engasguei com vinho e tossi para ganhar tempo.
por que pergunta isso? Não sei. Às vezes você fica olhando para quadros e esculturas com uma expressão tão intensa, como se entendesse de arte de verdade. Eu sempre gostei de arte, respondi, escolhendo cada palavra cuidadosamente, mas nunca tive jeito para criar. Ainda bem, ela riu. Imagina se você tivesse sido daquelas artistas boêmias, eu provavelmente não teria tido metade das oportunidades que tive. Sorri e concordei, enquanto uma parte de mim morria definitivamente. Naquela noite, sozinha em casa, desci novamente ao porão. Desta vez, não foi para escolher peças para vender, foi para me despedir. Caminhei entre as esculturas restantes, tocando cada uma, lembrando do momento em que foram criadas. Havia uma peça específica que eu nunca conseguiria vender. Um autorretrato em argila que fiz aos 30 anos, grávida de Isabela. Era eu mesma, com as mãos sobre a barriga, expressão serena e cheia de esperança. Naquela época, eu acreditava que poderia ser mãe e artista ao mesmo tempo. Como eu estava enganada. Peguei a escultura no colo e chorei. Chorei pelos sonhos abandonados, pelas mentiras que contei, pela vida que nunca vivi. Chorei pela mulher que eu poderia ter sido se não tivesse feito a escolha que fiz. Mas principalmente chorei porque, mesmo sabendo de tudo isso, eu faria a mesma escolha de novo. Isabela era minha obra-prima, mesmo que ela nunca soubesse o preço que eu paguei para criá-la. A descoberta aconteceu de forma completamente inesperada, como as piores revelações sempre acontecem. Era uma quinta-feira chuvosa de maio e Isabela havia aparecido em casa para buscar algumas coisas que precisava para organizar o casamento. Mãe, posso dar uma olhada no porão? Preciso de caixas para embalar algumas coisas do meu apartamento. Meu sangue gelou. O porão era meu santuário secreto, o lugar onde guardava tudo o que restava da minha verdadeira identidade. Filha, o porão tá uma bagunça. Deixa que eu pego as caixas para você. Não precisa, mãe, eu mesmo pego. Você está ocupada com seus relatórios. Antes que eu pudesse protestar, ela já estava descendo as escadas. Ouvi seus passos ecoando no espaço abaixo, depois um silêncio que durou uma eternidade. Mãe! A voz dela veio lá de baixo, estranha, quase sussurrando. Pode descer aqui, por favor? Minhas pernas tremeram enquanto descia as escadas. Encontrei Isabela parada no meio do porão, segurando uma pilha de fotografias amareladas que haviam caído de uma caixa velha. Eram fotos da minha época de artista, eu no ateliê, cercada de esculturas com as mãos sujas de argila e sorriso genuíno no rosto. Imagens de vernissagens onde eu aparecia ao lado de críticos famosos, segurando troféus e prêmios. Havia até algumas fotos da época em que fui cogitada para residência em Paris. Isabela me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Confusão, choque e algo que parecia traição. Quem é essa mulher? Perguntou, mostrando uma foto onde eu aparecia radiante, segurando uma de minhas esculturas premiadas. Não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Mãe? A voz dela veio lá de baixo, estranha, quase sussurrando. Pode descer aqui, por favor? Minhas pernas tremeram enquanto descia as escadas. Encontrei Isabela parada no leito do porão, segurando uma pilha de fotografias amareladas que haviam caído de uma caixa velha. Eram fotos da minha época de artista. Eu, no ateliê, cercada de esculturas com as mãos sujas de argila e sorriso genuíno no rosto. Imagens de vernissagens, onde eu aparecia ao lado de críticos famosos, segurando troféus e prêmios. Havia até algumas fotos da época em que fui cogitada para residência em Paris. Isabela me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Confusão, choque e algo que parecia traição. Quem é essa mulher?
Perguntou, mostrando uma foto onde eu aparecia radiante, segurando uma de minhas esculturas premiadas. Não consegui responder. Minha garganta estava fechada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Mãe? A voz dela continuou, olhando ao redor e finalmente percebendo que sempre esteve ali. O que é tudo isso? O porão estava cheio de esculturas cobertas por panos brancos, como fantasmas do meu passado. Materiais de trabalho empilhados em cantos, pincéis e ferramentas de modelagem guardadas em caixas. Era um ateliê dormitado, um túmulo da mulher que eu fui. Isabela caminhou até uma das esculturas e puxou o pano que a cobria. Era uma peça que eu fiz em 2001, uma mulher dançando, com movimentos fluidos capturados no bronze. Ela ficou ali, boquiaberta, observando cada detalhe. Você fez isso? Perguntou, tocando delicadamente a superfície da escultura. Não consegui mentir mais. Não com ela me olhando daquele jeito. Não rodeada pelos vestígios da minha verdadeira identidade. Sim, sussurrei. Isabela pegou outra foto. Era eu aos 32 anos, no dia em que recebi o convite para a residência artística em Paris. Estava radiante, segurando a carta oficial com você, então com 8 anos, sorrindo sem entender a importância daquele momento. Você era artista, disse, não como pergunta, mas como constatação. Você era artista famosa? Eu tentei ser. Tentou? A voz dela ficou mais aguda. Mãe, você está nessas fotos com Roberto Marinho, com Carmen Portinho, com gente famosa do meio artístico. Isso aqui são prêmios de arte contemporânea. Ela havia encontrado meus troféus antigos, guardados numa caixa que eu pensava estar bem escondida. Isabela continuou explorando o porão como uma detetive, descobrindo camadas e camadas da minha vida secreta. Encontrou convites para exposições internacionais, cartas de galerias importantes, até mesmo o convite para Paris. Ainda lacrado, como se eu pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Paris! Ela leu em voz alta. Residência Artística Internacional, 2004. Mãe, isso é do ano em que papai foi embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que as peças do quebra-cabeças se encaixaram na mente dela. Você recusou Paris por minha causa. Não era pergunta. Era a compreensão dolorosa da verdade. Isabela, você pode entender. Por isso você sempre soube tanto sobre arte. Por isso você fica com aquela expressão quando visita museus. Por isso você nunca quis que eu me preocupasse com dinheiro. Ela pegou uma escultura pequena. Era um estudo de mãos que eu fiz quando ela era bebê. Suas próprias mãos modeladas em miniatura. Há quanto tempo você não faz arte? Perguntou com a voz embargada. 20 anos. Admiti. A expressão no rosto dela mudou completamente. A confusão deu lugar à dor, e a dor, à culpa. Mãe, minha faculdade de medicina, meu apartamento, meu carro, tudo isso veio do dinheiro que você ganhava fingindo ser executiva. Não estava fingindo, eu trabalhava, eu ganhava, mas odiando cada segundo. Ela gritou e depois abaixou a voz. Você odiava, não é? Por isso, às vezes, eu te encontrava chorando no banheiro. Por isso, você sempre parecia cansada, mesmo quando acabava de acordar. Não consegui negar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Isabela olhou para as fotos novamente, dessa vez prestando atenção na minha expressão naquelas imagens antigas. Eu nunca vi você sorrir desse jeito. Nessas fotos, você parece viva. Isabela, eu preciso que você entenda.
Entender o quê? Que você jogou a sua vida fora por minha causa? Que durante 20 anos você mentiu sobre quem realmente era? Sua voz estava ficando histérica. Ela caminhava de um lado para o outro no porão, gesticulando, tentando processar a magnitude da revelação. Todas aquelas vezes que eu dizia que artistas vivem de sonhos, todas as vezes que eu falei que você teve sorte na carreira, ela parou e me olhou com horror. Meu Deus, mãe, eu passei 20 anos te ferindo sem saber. Tentei me aproximar dela, mas Isabela recuou. Preciso de ar, disse, subindo rapidamente as escadas. Ouvi a porta da frente bater. Do porão, entre minhas esculturas abandonadas, escutei o carro dela ligando e saindo em alta velocidade. Fiquei ali, sozinha com os fantasmas do meu passado, sabendo que o mundo que construí com 20 anos de mentiras havia desabado em menos de 1 hora. E pela primeira vez em 20 anos, não sabia como consertar a situação. Isabela não atendeu meus telefonemas pelos próximos 3 dias. Mandei mensagens, deixei recados, até mesmo liguei para Daniel tentando localizá-la, mas ela havia pedido para ninguém me passar informações sobre onde estava. Era como se minha filha tivesse simplesmente desaparecido da minha vida. Passei essas 72 horas no porão, pela primeira vez em 20 anos, permitindo-me revisitar completamente meu passado. Toquei cada escultura, reli cada carta, observei cada foto. Era como fazer um inventário da vida que abandonei. Encontrei meu diário da época, um caderno de couro marrom onde eu anotava ideias para futuras obras. A última entrada era de março de 2004. Isabela perguntou hoje por que eu fico triste às vezes. Disse que vai ser médica para cuidar de todo mundo que está triste no mundo. Como explicar para uma criança de 8 anos que a tristeza da mamãe não é uma doença que se cura com remédio? É uma escolha que preciso fazer para garantir que ela nunca precise se preocupar com dinheiro como eu me preocupei quando era criança. Ler essas palavras 20 anos depois me fez entender que, mesmo naquela época, eu já sabia que estava fazendo um sacrifício definitivo. Não foi uma decisão impulsiva, foi uma escolha consciente e dolorosa. Na quinta-feira, Isabela finalmente apareceu. Chegou de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, segurando uma pasta de documentos. Preciso saber de tudo, disse, sentando na minha sala como se fosse uma negociação de negócios. Tudo mesmo, mãe, sem mais mentiras. Passei as próximas 4 horas contando cada detalhe. O convite para Paris, a decisão de recusar, o primeiro dia de trabalho fingindo ser executiva, as noites choradas no banheiro da empresa, os anos fingindo interesse por campanhas publicitárias que detestava. Contei sobre as mensalidades da faculdade que me fizeram vender joias da minha avó, sobre o apartamento dela que financiei usando o FGTS que havia guardado para montar um ateliê próprio, sobre o carro que eu comprei para ela com o dinheiro que deveria ter sido minha aposentadoria. Meu Deus! Ela sussurrou a cada revelação. Meu Deus, mãe! Quando eu terminei, Isabela ficou em silêncio por longos minutos, processando informações. O casamento, ela disse finalmente. Você está vendendo suas esculturas para pagar o meu casamento. Não neguei. Quantas você já vendeu? 15. E quantas ainda tem? 8. Isabela fez contas mentalmente. Essas 8 não vão cobrir nem metade do que eu pedi. Eu dou um jeito, filha. Como? Sua voz ficou mais alta. Se endividando mais ainda, vendendo o apartamento. Mãe, você já se sacrificou demais. Foi aí que ela abriu a pasta que havia trazido. Eram pesquisas que ela havia feito sobre mim na internet durante esses 3 dias.
você sabe que é famosa? Perguntou, mostrando printouts de artigos. Helena Santos é considerada uma das promessas perdidas da arte brasileira dos anos 2000. Tem um artigo inteiro sobre seu desaparecimento súbito do cenário artístico. Peguei os papéis e li com incredulidade. Havia artigos especulando sobre meu mistério, críticos lamentando minha ausência prematura, até mesmo uma dissertação de mestrado sobre artistas brasileiras que interromperam a carreira no auge. Seus trabalhos estão em coleções particulares importantes. Tem gente procurando suas obras há anos. Você é considerada uma lenda do meio artístico paulistano. Uma lenda! Eu que passava os dias criando campanhas para sabão em pó. Isabela, isso não importa mais. Isso foi há muito tempo. Não! Ela gritou, me surpreendendo. Isso importa sim. Você tem 52 anos, mãe, não 80. Você ainda tem tempo de voltar a criar? Não é tão simples assim, filha. Eu não tenho mais as conexões, não faço mais parte daquele mundo. Isabela me interrompeu, puxando mais papéis da pasta. Na terça-feira, liguei para Roberto Costa, seu antigo galerista. Lembra dele? Meu coração disparou. Você fez o quê? Disse que era sua filha e que queria saber sobre seu trabalho. Mãe, ele quase chorou no telefone. Disse que você era o maior talento que ele já representou e que sua saída foi a maior perda da arte brasileira dos últimos 20 anos. Não consegui responder. Roberto sempre foi dramático, mas ouvir isso através da Isabela me deixou sem palavras. Ele quer te ver. Disse que se você voltasse a criar, ele montaria uma exposição em uma semana. Isabela! E tem mais. Ela continuou implacável. Liguei também para Carmen Portinho, a curadora que aparece nas suas fotos antigas. Ela dirige o Instituto Tomie Otaki agora. Carmen Portinho. Eu não falava com ela há 15 anos. O que ela disse? Que Helena Santos é uma das artistas que ela mais respeitava, que suas esculturas eram revolucionárias na forma de abordar a feminilidade brasileira, que se você voltasse, o mundo da arte receberia você de braços abertos. Isabela se levantou e começou a caminhar pela sala com a energia de quem havia descoberto uma missão. Mãe, você se sacrificou por mim 20 anos. Agora é minha vez de me sacrificar por você. Não quero que você se sacrifique, filha. Cancelei o casamento. As palavras me atingiram como um raio. O quê? Cancelei a festa no Copacabana Palace. Avisei Daniel que faremos algo simples, só a família e amigos próximos. Isabela, não, esse era o seu sonho. Não, mãe. Meu sonho era ter uma mãe feliz. E eu nunca tive isso, né? Eu tive uma mãe que fingia ser feliz. Tentei protestar, mas ela continuou. Sabe qual é a coisa mais triste de tudo isso? Eu passei a vida inteira admirando uma versão falsa de você. A Helena executiva, bem-sucedida. Mas essa Helena não era real. Era real, sim. Eu fui uma boa mãe, Isabela. Foi a melhor mãe do mundo. Mas não foi você mesma. Ela se aproximou e pegou minhas mãos. Quero conhecer a Helena verdadeira, a artista, a mulher das fotos que sorria de verdade. Nesse momento, me desabei completamente. Chorei 20 anos de frustrações, de sacrifícios, de arte morta dentro de mim. Isabela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: ainda dá tempo, mãe. Você ainda pode ser quem sempre foi por dentro. Naquele abraço, senti algo que não experimentava há 2 décadas. Esperança. Mas ainda havia um medo paralisante. E se eu tentasse voltar e descobrisse que não era mais capaz de criar? E se 20 anos de vida corporativa tivessem matado definitivamente a artista que eu fui? E se eu não conseguir mais? Perguntei vulnerável como uma criança. Isabela me olhou nos olhos com uma determinação que reconheci como minha. Então a gente descobre isso juntas, mas pelo menos você vai tentar. E pela primeira vez em 20 anos,
permiti-me acreditar que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para recomeçar. O confronto com o meu passado aconteceu numa manhã de sábado, 3 semanas depois da descoberta de Isabela. Ela havia insistido que eu acompanhasse até a Vila Madalena, onde ficava meu antigo ateliê. "Preciso ver onde você trabalhava", disse ela. "Preciso entender quem você era antes de me ter." Saímos de casa cedo, e durante todo o trajeto senti uma ansiedade crescente no peito. Não pisava naquele bairro há 15 anos, evitando qualquer lembrança dolorosa. Quando chegamos à rua onde ficava meu antigo ateliê, descobri que o prédio ainda existia, mas havia sido transformado em um café cultural. Isabela estacionou em frente e ficou observando a fachada. "Era ali?" perguntou, apontando para uma janela do 2º andar. "Era", respondi, sentindo um aperto na garganta. "Posso ver?" Entramos no café, que mantinha uma decoração artística. As paredes eram cobertas de quadros e esculturas de artistas locais, exatamente como eu sonhava que fosse um dia quando tivesse meu próprio espaço de exposição. Pedi permissão ao gerente para subir e ver o antigo ateliê. Ele se mostrou curioso quando soube que eu era uma ex-artista e fez questão de nos acompanhar. "O espaço do 2º andar ainda mantém a estrutura original", ele explicou enquanto subíamos. "Muita luz natural, pé direito alto, perfeito para ateliê." Quando ele abriu a porta, o impacto foi devastador. Era exatamente como eu lembrava: as grandes janelas voltadas para o norte, a luz dourada da manhã entrando em ângulos perfeitos, o espaço amplo com manchas no chão onde eu costumava trabalhar com argila. Isabela entrou devagar, como se fosse um local sagrado. "Aqui", eu disse, apontando para um canto específico, era onde ficava a minha mesa de modelagem, e ali apontei para o outro lado, onde secavam as peças. Caminhei pelo espaço vazio e foi como se os fantasmas das minhas criações ainda estivessem ali. Podia quase ouvir o som das minhas ferramentas moldando a argila, quase sentir o cheiro de terra úmida que impregnava tudo. "Como você conseguia trabalhar?" perguntou, "com um bebê pequeno." "Você dormia muito", sorri tristemente, "e quando estava acordada ficava ali, naquele cantinho, brincando com pedacinhos de argila que eu deixava para você." Isabela tocou uma marca na parede. Uma pequena impressão de mãozinha infantil que alguém havia preservado quando reformou o espaço. "É minha?" perguntou emocionada. "É sua. Você tinha 3 anos quando fez isso. Disse que queria ajudar a mamãe a fazer coisas bonitas." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Isabela olhava ao redor, tentando imaginar como era a nossa vida ali, e eu estava revivendo cada momento. Foi aí que o gerente do café fez uma observação que mudou tudo. "A senhora disse que parou de fazer arte há 20 anos?" "Sim." "Que pena. O mundo da arte de São Paulo ainda fala de Helena Santos, principalmente depois que suas obras começaram a ser reavaliadas nos últimos anos." "Reavaliadas? A senhora não sabe? Tem um movimento de críticos e curadores resgatando artistas brasileiras que foram perdidas nas décadas passadas. Helena Santos é sempre mencionado como um dos maiores talentos desperdiçados." Isabela e eu nos olhamos. Era a 2ª vez em poucas semanas que eu ouvia sobre minha fama póstuma. "Na verdade", continuou o gerente, "se a senhora tiver interesse, estamos sempre procurando artistas para expor aqui embaixo. O café tem uma galeria permanente." Minha filha me olhou com uma intensidade que me assustou. "Mãe..." "Isabela, não. Eu não posso simplesmente voltar depois de 20 anos como se nada tivesse acontecido." "Por que não?" A pergunta me pegou desprevenida. "Por que não? Quais eram exatamente meus medos? E se eu não conseguir mais criar? E se perdeu a sensibilidade, a técnica? E se conseguir? E se estiver ainda melhor? E se 20 anos de experiência, de dor, de vida vivida, tiverem te dado ainda mais a dizer?" O gerente, percebendo nossa conversa, se afastou discretamente, deixando-nos sozinhas no espaço. Isabela se aproximou da janela e olhou para a rua onde passavam jovens artistas carregando telas e materiais. "Sabe o que é mais irônico, mãe? Eu me formei em medicina para cuidar de pessoas.
mas nunca percebi que a pessoa mais ferida da minha vida estava do meu lado há 20 anos. Você não está a ferir, Isabela. Você está bem, formada, independente. Foi isso que eu queria. Mas e você? Quando foi que você parou de importar na sua própria vida? A pergunta ecoou pelo ateliê vazio e percebi que não tinha resposta. Eu não parei de importar, apenas o quê? Se anulou completamente. Isabela se virou para me encarar. Mãe, você sabe que eu amo você, né? Mas a mulher que me criou não era você de verdade. Era uma versão mutilada de quem você realmente é. Não fale assim. É a verdade. Você cortou pedaços de si mesma para caber na minha vida e agora eu descobri que passei 28 anos convivendo com uma estranha que fingia ser minha mãe. Eu nunca fingi ser sua mãe. Fingia ser feliz sendo minha mãe. Ela gritou e depois abaixou a voz. E isso é ainda pior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ficamos ali, uma frente para outra, com 20 anos de verdades não ditas entre nós. O que você quer que eu faça? Perguntei exausta. Quero que você pare de se sacrificar. Quero que você volte a ser quem sempre for por dentro. Isabela se aproximou e segurou meu rosto entre as manos. Quero que você me ensine como é amar alguma coisa tanto quanto você amava essa arte. E se for tarde demais? Então, pelo menos, tentamos descobrir. Nesse momento, senti algo se quebrar dentro do meu peito. Era o último vestígio da resistência que mantinha há 20 anos. Tá bem, vamos tentar. Isabela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi nela depois da descoberta no porão. Vamos descer e falar com o gerente, disse ela pegando minha mão. Vamos marcar sua primeira exposição em 20 anos. Enquanto descíamos as escadas do meu antigo ateliê, senti como se estivesse ressuscitando. Não sabia se daria certo, não sabia se ainda era capaz de criar, mas pela primeira vez em 2 décadas estava disposta a descobrir. A mulher que subira aquelas escadas meia hora antes era uma executiva de marketing aposentada de sonhos. A que descia era uma artista renascendo. Os próximos 2 meses foram de transformação intensa. Isabela cumpriu sua promessa, cancelou o casamento extravagante e organizou uma cerimônia íntima para apenas 30 pessoas no jardim da casa dos pais de Daniel. Com o dinheiro economizado, ela insistiu em montar um ateliê completo no porão da minha casa. Não vou aceitar não como resposta, disse ela, chegando em casa numa tarde com sacos e mais sacos de materiais artísticos. Argila, ferramentas, cavaletes, tinta, tudo o que você precisa para voltar a criar. No início foi aterrorizante. Sentar diante da argila depois de 20 anos me deixava paralisada. Minhas mãos tremiam, minha mente estava vazia de ideias. Havia dias em que descia ao porão e ficava apenas olhando os materiais, sem coragem de tocá-los. Isabela percebeu minha dificuldade e tomou uma atitude que me surpreendeu. Pediu demissão do hospital onde estava fazendo residência e decidiu tirar um ano sabático para me acompanhar na transição. Você está louca? Não pode interromper sua carreira por minha causa. Mãe, durante 20 anos você interrompeu a sua vida pela minha. Me dá o direito de retribuir pelo menos um pouco disso. A justiça poética da situação não me escapou. Agora era minha filha que se sacrificava por mim. Mas havia algo diferente na atitude dela. Isabela não estava se anulando como eu fiz. Ela estava investindo conscientemente em algo que acreditava. Via em meu retorno à arte não apenas minha realização pessoal, mas também uma forma de honrar os 20 anos de sacrifício que fiz por ela. As primeiras obras foram horríveis, peças deformes, sem técnica, como se minhas mãos tivessem esquecido completamente como moldar a vida. Eu chorava de frustração, mas Isabela estava sempre ali, me encorajando. Não desiste, mãe, é como andar de bicicleta, o corpo vai lembrar. E lembrou, lentamente, dolorosamente, mas lembrou. A primeira escultura que considerei aceitável foi um autorretrato, não de como eu era aos 32 anos, mas de como estava aos 52, uma mulher marcada pela vida, com rugas que contavam histórias, mãos que carregam 20 anos de trabalho corporativo, mas olhos que finalmente voltavam a brilhar. Isabela chorou quando viu a peça pronta. É assim que eu quero te lembrar.
Não como uma executiva perfeita, mas como uma mulher real que está renascendo. Roberto Costa, meu antigo galerista, veio me visitar quando Isabela contou sobre meu retorno. Encontrou-me no porão, trabalhando numa série de peças sobre maternidade e sacrifício. Helena, ele disse, observando minhas novas obras, você não perdeu nada, na verdade ganhou profundidade. Você acha? Suas obras antigas eram talentosas, mas estas têm alma, têm dor, experiência, verdade vivida. Ele tocou delicadamente uma escultura de uma mulher carregando uma criança, mas o rosto da mulher estava coberto por uma máscara. Esta série é a mais poderosa que já vi de você. A exposição foi marcada para dezembro, no mesmo café cultural onde ficava meu antigo ateliê. Isabela fez questão de organizar cada detalhe, contatou jornalistas especializados em arte, enviou convites para críticos importantes. Vai ser a volta mais comentada do ano, disse ela animada. Mas para mim o reconhecimento profissional era secundário. O que realmente importava era acordar todos os dias ansiosa para trabalhar, sentir novamente a argila respondendo aos meus dedos, ver ideias ganhando forma nas minhas mãos. Isabela frequentemente descia ao porão para me observar trabalhando. Às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio compartilhado. Mãe, disse ela numa dessas tardes, posso te fazer uma pergunta que nunca tive coragem de fazer? Claro! Você se arrepende de ter aberto mão de Paris por minha causa? Parei de trabalhar e olhei para ela. Era a pergunta que sabia que chegaria um dia. Não me arrependo de ter escolhido você, respondi com cuidado. Me arrependo de ter achado que precisava me anular para ser uma boa mãe. Qual é a diferença? A diferença é que poderia ter encontrado uma forma de ser artista e mãe ao mesmo tempo. Poderia ter aceitado ajuda, poderia ter sido mais criativa nas soluções. Em vez disso, escolhi o caminho do martírio. Isabela refletiu sobre minhas palavras. E agora? Como você se sente agora? Eu olhei ao redor do ateliê improvisado, cheio de obras em andamento, senti o cheiro familiar de argila úmida e ouvi o som da chuva nas janelas enquanto trabalhava. Agora me sinto completa pela primeira vez em 20 anos. A exposição Memórias Ressuscitadas aconteceu em uma noite chuvosa de dezembro. O café estava lotado. Críticos de arte, antigos colegas, jovens artistas curiosos para conhecer a lenda perdida da escultura paulistana. Mas, para mim, a única opinião que importava era a de Isabela, que chegou de braços dados com Daniel, ambos vestidos elegantemente para a ocasião. Como você se sente? Ela perguntou, me encontrando nervosa em um canto. Como uma impostora de 52 anos fingindo ser artista. Isabela riu. Mãe, você é artista. Sempre foi. Apenas esqueceu por um tempo. As pessoas circulavam entre minhas esculturas e eu ouvia fragmentos de conversas. A maturidade emocional destas obras é impressionante. 20 anos de hiato criaram uma artista completamente nova. É como se ela tivesse usado todo esse tempo para desenvolver uma linguagem própria. Roberta se aproximou com um colecionador importante. Helena, gostaria de apresentar Marcos Pereira, do Museu de Arte Contemporânea. Ele está interessado em adquirir 3 peças para a coleção permanente. Museu, coleção permanente. Palavras que só existiam nos meus sonhos mais ambiciosos 20 anos atrás. Mas o momento mais emocionante da noite aconteceu quando Isabela se levantou para fazer um brinde. Quero falar sobre uma mulher que descobri recentemente. Ela começou, e o café ficou silencioso. Durante 28 anos, achei que conhecia minha mãe. Era uma executiva bem-sucedida, prática, que sempre soube exatamente o que queria na vida. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Descobri há poucos meses que essa mulher não existia, que minha mãe real havia sido enterrada viva por 2 décadas em nome do meu futuro. Sua voz embargou. Helena Frantos não apenas voltou à arte, ela voltou à vida, e eu tenho o privilégio de conhecer pela primeira vez quem minha mãe realmente é. Os aplausos ecoaram pelo espaço, mas eu só consegui olhar para Isabela, finalmente entendendo que nossa relação havia se tornado, pela primeira vez em 20 anos, genuinamente honesta. 6 meses depois, deixei definitivamente o emprego corporativo. Meu último dia na multinacional foi surreal. Colegas me parabenizando pela corajosa mudança de carreira, sem saber que eu estava apenas voltando para casa. Hoje,
Aos 53 anos, acordo todos os dias animada para descer ao meu ateliê. Isabela terminou a residência médica e abriu uma clínica pequena, mas próspera. Às vezes ela desce para me observar trabalhando e conversamos sobre arte, medicina, vida. Sabe qual é a coisa mais linda de tudo isso? Ela me disse outro dia. O quê? É que eu agora tenho uma mãe de verdade. Não uma versão editada criada para me proteger, mas a mulher real, com sonhos reais, trabalhando no que ama. Sorri e voltei ao trabalho. Minhas mãos finalmente estavam onde sempre deveriam ter estado, dando forma aos meus sonhos em argila. A história termina onde deveria ter começado, com uma mãe e uma filha que finalmente se conhecem de verdade, e com uma artista que aprendeu que nunca é tarde demais para voltar a ser quem sempre foi por dentro. Porque às vezes, o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não são os sacrifícios que fazemos por eles, mas a coragem de sermos nós mesmos diante deles.